Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu amigo e minha amiga. No vídeo de hoje você vai conhecer toda a história da emancipação do município de Saudade do Iguaçu. Você vai descobrir a luta das pessoas que tiveram que enfrentar desafios enormes para conseguir transformar um sonho em realidade. Procurei sintetizar todo o depoimento do amigo Vanderlei Sensi em apenas 15 minutos de vídeo. Vamos juntos assistir e conhecer um pouco como é difícil para chegar-se a emancipar o município. Não esqueça, assista o vídeo até o final. Deixe um like, é muito importante. Como ainda não temos uma vinheta da abertura, então vamos lá. Vídeo começando em 3, 2, 1, comece! Estamos aqui com o senhor Vanderlei Sensi, que foi vereador de Chopinzinho em 1988 e é, sem dúvida, um dos maiores responsáveis pela emancipação do município de Saudade do Iguaçu. Bom dia, senhor Vanderlei. Nos fale como surgiu o nome Saudade do Iguaçu. Saudade do Iguaçu. A denominação foi inspirada em um sentimento de José Ascoli, gaúcho de Rondinha, que era vendedor de terras e apaixonou-se pelas belezas do Rio Iguaçu e circunvizinhanças. Toda vez que retornava ao Rio Grande do Sul, deixava escapar a saudade que sentia dessas paragens. Por favor, nos fale sobre o caso Taborda. Entre eles, eu posso e devo citar, para ser fiel à história, o caso Taborda. Trabalhava na Inspetoria de Terras do Estado, em Curitiba. Preparou documentos das terras devolutas em favor de si próprio, e antes da saída de Moisés Lupião do governo, conseguiu que os mesmos os assinassem, validando os documentos. As terras que tomou para si ficavam à margem esquerda do Rio Iguaçu, abrangendo terra que José Ascoli e Olímpio Dalmagro já haviam vendido para os agricultores. Uma faixa de vários quilômetros do Rio Iguaçu para o interior. Com os documentos, Taborda se apresentava aos agricultores, dizendo-se dono das terras, mas que só interessava pelos pinheiros. O mesmo entrava nas terras, tirava os pinheiros. Eram tantos os pinheiros retirados que passavam comboios de 60 a 70 caminhões carregados de toras. Qual foi a importância do Frei João nesse episódio? Frei João, juntamente com a maioria dos moradores de Saudade, tornou-se um dos defensores das famílias dos agricultores, prevenindo-os dos perigos que Taborda e seus jagunços representavam. Alertava particularmente nos sermões de suas missas. Muitas famílias eram ameaçadas. O próprio Frei João recebia ameaças de morte. Os líderes eram constantemente ameaçados para que, assustados, fossem embora. Casas eram metralhadas. Foram os casos das casas de Horácio Tavares e Ângelo Sensi. Os moradores de Saudades viviam num estado de terror, muitas mortes, muito medo, mas a população de Saudade resistiu heroicamente. Quanta dificuldade passou essa gente, enfrentando bandidos, longe de tudo, comércio, hospital, e a saudade dos parentes que ficaram nas longínquas terras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dentre tantas dificuldades enfrentadas, nos fale sobre a principal. Uma das maiores preocupações dos primeiros desbravadores era com a saúde, pois o hospital era muito longe. Além disso, as estradas eram praticamente intransitáveis e não havia meio de transporte adequados. Se os hospitais eram muito longe, como se davam o nascimento das crianças naquela época? Quantas mães daquela época, hoje na sua maioria já vovós, ao recordar o passado, não lembra da dona Libra Marangão e da dona L de Gabiati? Essas senhoras foram as primeiras parteiras do lugar, e não foram poucas as crianças que nasceram pelas mãos dessas mulheres.
Por favor, nos conte como se deu o início do desenvolvimento do então distrito de Saudade do Iguaçu. João Bazejo e Batista Pedrebrão instalam o primeiro bar por volta do ano de 1960. Ângelo Lucense instala o primeiro armazém de secos e molhados e compra de produtos agrícolas por volta do ano de 1963. Também instala a primeira bomba para vender gasolina. Posteriormente, a família Ozzi instala um comércio de compra de cereais. O primeiro delegado nomeado foi Dorival Pitan. Os primeiros professores foram Iris Bazejo, Hélio Bocalão, Nercibe de Oliveira, Maria Rapac. Alguns tempos depois, Ângelo Lucense, Alfides Marangão e Hélio Bocalão acertaram com o então prefeito de Chopinzinho para enviar algumas professoras formadas para o exercício do magistério, na época denominada de normalistas. As mesmas se hospedaram na residência de Ângelo Lucense por um período de 3 anos. Foram elas Elair dos Santos, Helena Meneguzzi, Neuci Popinski e Helenir Ana Dalmuda. Como se deu a construção da primeira igreja? Os primeiros desbravadores se juntaram num grande esforço e construíram a primeira igreja. A igrejinha era de madeira e a primeira missa foi rezada pelo então saudoso Frei Vitor. Construiu-se também, com o apoio e esforço da comunidade, o primeiro colégio para educar os futuros cidadãos. O que o senhor pode nos contar sobre a usina Salto Santiago? Por volta de 1973, durante a administração do então prefeito de Chopinzinho, Carlos Francisco Sense, o governo federal dá início à construção da usina de Salto Santiago. Com isso, abre-se a estrada Chopinzinho, Fazenda Cura e Saudade. Nesse período, Saudade dá um enorme salto em seu desenvolvimento. O comércio cresce, casas e mais casas são construídas. Saudade começa a ganhar um aspecto de cidade do interior. E com isso veio mais tarde o sonho da emancipação. Agora vamos saber quando começou finalmente o sonho de transformar o distrito em cidade. Com a eleição de 1988, 2 vereadores foram eleitos pelo distrito de Saudade, Luiz Giacomini e Vanderlei Sense. Certo dia, em 1990, estando em meu escritório, chegou um senhor já com uma certa idade, Laurindo Cambruzzi, e falou algumas palavras. Está na hora de emancipar Saudade. Aquelas palavras me tocaram fundo. Resolvi então tomar a iniciativa. Em agosto de 1991, depois de termos percorrido todo o território de Saudade, de termos ouvido centenas de pessoas, articulamos um movimento com a finalidade de debater uma ideia: emancipar Saudade. Em 24 de agosto de 1991, reuniu-se na residência de Ângelo Lucense um grupo de 23 pessoas que passaram a compor a Comissão Pró-Emancipação de Saudade. Em ato contínuo, os membros da comissão elegeram a mim, vereador Vanderlei Sense, presidente, Alcides Ângelo Nichelli, secretário, e Francisco Avelino Bock, o tesoureiro desta comissão. No dia 10 de setembro de 1991, respaldado pela assinatura de 200 pessoas, maioria dos desbravadores de Saudade, o secretário da Comissão Pró-Emancipação, Alcides Nichelli, redige um requerimento que seria encaminhado ao deputado João Batista Arruda para que o mesmo encaminhasse através da Assembleia o processo legislativo de emancipação do Distrito de Saudade. Pelo que o senhor falou até agora, o processo foi tranquilo, correu tudo bem, não tinha ninguém contra a emancipação do município? Mais tarde, com a aceitação do requerimento pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, faz-se então necessária a criação pela Câmara Municipal de Chopinzinho do Distrito Administrativo de Saudade do Iguaçu, que fixaria seus limites e suas confrontações. Começa então uma nova e grande batalha, pois o mando político do município-mãe, vendo realmente que os emancipadores não estavam de brincadeira e que o grande sonho poderia se tornar realidade,
tentaram, de todos os meios possíveis, impedir esse sonho. No dia 18 de outubro de 1991, em uma sessão da Câmara de Vereadores de Chopinzinho, foi votada a criação do Distrito Administrativo através do Projeto-Lei 048/91. Na ocasião, se fazia presente uma grande multidão de moradores de Saudade, apoiando e pedindo que fosse aprovado o referido projeto. A Câmara era composta de 9 vereadores, sendo eles Valmir Badalotti, presidente, Volmir Faedo, Juarez Pompeu da Silva, Carlos Neisseni, Luiz Giacomini, Ivo Chechelski, Érico Schneider, Sabino Zanotto e Vanderlei Sensi. Estamos ávidos em saber se o prefeito, mesmo contra, aprovou, sancionou a lei. Com o projeto aprovado, agora passaria a depender que o prefeito sancionasse o mesmo. No dia 8 de novembro de 1991, o prefeito enviou à Câmara Municipal o ofício número 298/91, vetando o projeto de lei número 048/91, de autoria do vereador Vanderlei Sensi, alegando que o mesmo era ilegal. No dia 29 de novembro de 1991, a Câmara de Vereadores se reúne outra vez. Na pauta dos trabalhos estava a votação do veto do prefeito do projeto de criação do Distrito de Saudade. O vereador Vanderlei Sensi, em uso da palavra, pediu aos seus pares que derrubassem o veto. Procedida a votação secreta, houve a derrubada do veto por 8 votos a favor da derrubada e 1 voto a favor do veto. O presidente da Câmara de Vereadores, Valmir Badalotti, no dia 19 de dezembro de 1991, promulga a Lei número 1105/91, que criou o Distrito Administrativo de Saudade de Iguaçu, fixando seus limites e confrontações. Como foi a votação do projeto junto à Assembleia do Paraná? Quanta alegria sentimos no dia em que nosso projeto foi aprovado por unanimidade. Não tivemos nenhum voto contra de todos os deputados. Foi também o projeto que teve a tramitação mais rápida da história da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Para quando o tribunal marcou a data do plebiscito? O tribunal marcou para o último dia possível a realização do plebiscito. Que alegria, que satisfação! Graças a Deus o dia foi marcado. Dia 29 de dezembro de 1991 seria realizado o tão esperado plebiscito, onde a população iria decidir nas urnas se realmente queriam a emancipação política administrativa de Saudade. Bom, para finalizar, só falta o senhor nos falar qual foi o resultado da consulta popular. Findada a votação, chega a hora da escrutinação. O coração dispara. Todo aquele trabalho, todo o esforço, todas as orações da população de Saudade, todas as lágrimas, todo o cansaço estavam depositadas naquelas poucas urnas. Escrutinam-se as urnas. Sai o resultado. Que maravilha! Vitória esmagadora da população. Todo o esforço, todo o trabalho, todas as lágrimas derramadas e todas as orações foram compensadas, pois o resultado não podia ser melhor. 93% da população de Saudade queria sua emancipação política administrativa. Nesta mesma hora, telefonamos para Marcelo em Curitiba, dando o resultado, 93%. Ele não acreditava. Nunca houve na história do Paraná num pedido de emancipação com tamanha vitória. O povo comemora mais uma vitória. A alegria toma conta dos corações da população. Vanderlei, como se deu o ato final dessa história que começou como um sonho e termina como uma realidade? Sabíamos que corríamos ainda um grande risco, pois o governador era totalmente contra a criação de novos municípios e poderia vetar o projeto. Também sabíamos que o governador estava com viagem marcada para o Japão. O governador viajou e assumiu o vice-governador interino. Com a devolução do projeto, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná criou o município de Saudade de Iguaçu
e então o presidente Aníbal Cury promulga a Lei número 9.914, de 19 de março de 1992. Vencida a grande batalha, o grande sonho se realiza. O dia 19 de março de 1992 se tornou um dia histórico para a Saudade. Desse dia em diante, o distrito de Saudade passou a chamar-se Município de Saudade do Iguaçu. O povo não se conteve, foi para as ruas comemorar, fazer festa. Da capital do estado, ao telefonarmos para casa, as pessoas nos diziam: o povo está na avenida comemorando. Uma grande batalha foi travada e o grande sonho foi conquistado. Viva! Parabéns, Bianca!